Analisando a luta mais complicada de One Piece. Luffy versus Katakuri. Nosso mano Narras, analisando aí a maior luta de One Piece, talvez, que eu lembro que tinha mais de 20 episódios no anime. Vamos ver o que ele achou dessa luta. Luffy vs Katakuri é uma das lutas mais amadas pelos fãs, e eu consigo entender o porquê. É um grande momento na obra. No meio da fuga da Big Mom, Luffy fica pra trás e quebra o espelho, que era a única forma de voltar ao navio. Eu acho interessante essa luta porque ninguém imaginou exatamente que o Luffy ele iria enfrentar de fato o Katakuri, né, inicialmente, né? Porque o pessoal ficou teorizando que ia ser o Sanji e tal, bababá, bebê. Só que o Luffy, ele precisava enfrentar alguém, né? É um Battle Shonen, querendo ou não. E como ele não tinha cacife, né? Pra poder derrotar, né, a Big Mom, colocaram aí o Katakuri pra ele meter a porrada, né? É uma boa luta, é uma boa luta. Enrolada? É, mas, né, uma boa luta. Mostrando o quão sério está em vencer seu oponente e impedir que machuque seus amigos. É o início impactante que vai dar espaço para várias outras reviravoltas que mostram que o vilão talvez não seja tão vilão assim. Bingo do Narras. Vamos lá. Ele vai falar que a luta é enrolada, porque durou muitos capítulos. Ele vai falar que o desenvolvimento do haki de observação do Luffy foi forçado. Que os poderes do Katakuri não fazem muito sentido. E que... mais alguma coisa que o Narra ia falar aqui. Que o Katakuri não foi muito bem explorado. Pro pessoal gostar tanto dele. Haki de observação forçado. Akuma no Mi sem sentido. Enrolada. E que o Katakuri não foi bem explorado. Acho que vai ser isso. Mas o Snake Man da bunda? Pode ser 5 aí, ó. Vamos botar. Snake Man tirado da bunda. Pode ser. Olha aí, ó. Percebo que muitas opiniões sobre essa luta são amar ou odiar. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém que odeia essa luta. Pode ser questão de bolha também, né? Mas eu realmente nunca vi. Nunca vi mesmo. Que para alguns não tem meio termo. Então estou aqui para tentar analisar essa luta da perspectiva narrativa e complementar sua visão sobre ela, tentando explicar por que você ama alguma... Assim, eu entendo quem se incomoda com a luta, né? Porque de fato essa luta ela é muito enrolada, dura vários capítulos, né? O Oda ele fica cortando, ele bota um pouquinho da luta e depois corta, né? E eu já falei disso aqui, que eu não sou muito fã disso, do Oda às vezes começar uma coisa e esperar vários capítulos para poder voltar àquilo. Às vezes seria mais interessante ele manter, né, ele estender, né, a luta, ou ele terminar logo que começou, né. Eu entendo o que ele faz, né, ele quer, né, trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, mas eu entendo também quem acha enrolado, porque de fato essa luta é enrolada. Uma cena... Eu gosto de coisa grande. E também porque outra pessoa pode odiar. E vou responder no final do vídeo. Afinal, Katakuri deixou o Luffy vencer ou não? Essa análise será do mangá e não do anime, e é um complemento às outras análises de Whole Cake que eu já fiz. Tudo começa no capítulo 878, e vamos comentar o contexto junto de alguns simbolismos e técnicas de escrita, para então focarmos em elementos específicos. Após a grande entrada do protagonista quebrando o espelho, ele acaba tomando muita pancada, mostrando a clara diferença de poderes entre ambos personagens. O Luffy ele apanha legal pro Katakuri, mano. Durante a luta, temos algumas dinâmicas menores, que servem principalmente para botar as coisas no lugar que o Oda quer. Por exemplo, o povo tacar fogo no banheiro do navio, o Luffy ir atrás dos cacos de vidro e também mentir ali, que acaba trazendo aquela piada dele não saber fazer isso. Essas coisas não realmente movem a história, mas não são elementos inúteis. Caralho, essa parte do caco de vidro que ele esconde na boca, né? É muito legal, mano. É muito bonitinho, né? Tipo, é muito legal mesmo. São etapas necessárias para amarrar todas as pontas soltas de forma orgânica, e ainda atingir as métricas de capítulos individuais que a Shonen Jump exige dos autores. Essa preocupação narrativa e até com detalhes dentro do próprio mundo sempre é bem-vinda. Carrot Mugiwara, né? Tadinha. Caralho, mano. Que raiva do Oda. Por exemplo, enquanto acreditam na mentira do Luffy que fala que tá tudo bem, Jinbei sabe que tem algo errado. Gosto muito desses detalhes. Só que algumas dessas dinâmicas são realmente relevantes para a narrativa. Uma envolve a Brulé, com ela contando todas as lendas impossíveis do Katakuri, sobre nascer de pé, nunca encostar as costas no chão e tal. Aí o Luffy vai dar um soco na cara dela pra ela calar a boca. Só que Katakuri pega seu braço e diz que ele não vai encostar em sua irmã.
um comportamento natural de uma pessoa, mas que Papo traz reto. algumas dicas sobre elementos mais profundos. Além de ser uma inversão de papéis, onde o Luffy que ataca uma pessoa mais frágil e querida pelo antagonista, o que o Oda começa a É verdade, o Luffy nessa luta ele é meio piratão das ideias, né? É verdade, ele tá pouco se fudendo. trabalhar nesse ponto é como Katakuri e Luffy são reflexos. Ambos têm poderes parecidos, ambos se preocupam demais com quem amam. verdade. Quando crianças, ambos tinham um comportamento muito parecido. Até na hora de comer, eles também se assemelham. Katakuri comendinho. Essa questão do reflexo é até representada pelo local da luta, o mundo dos espelhos. Espelhos. E se isso não for o suficiente, Imagina o Narras lendo o mangá com um bloquinho de notas na mão, escrevendo os pontos fortes e fracos da luta. É, né? Mas é o que ele tem que fazer mesmo, né? É o que todo youtuber que trabalha com anime e mangá deveria fazer, né, pô? Porra, o cara vai analisar a luta e ele não vai fazer isso? Ele tem que fazer, pô. temos ainda frases É o normal, né? do antagonista como tudo que você pode fazer, eu posso fazer melhor. Katakuri acaba sendo um reflexo sombrio do Luffy, um possível caminho que ele poderia ter tomado dependendo das suas ações e consequências. É por isso que durante a luta, ambos vão começando a se respeitar. Katakuri para de atacar Luffy no chão e sempre o deixa se levantar. Ele se machuca para compensar a trapaça Foda! Momento foda isso aqui. que a outra irmã fez, e até literalmente fala sobre esse sentimento, de ser uma luta mais pessoal e não puramente pelos grandes objetivos. Papo reto. A luta evolui tanto que no Olha o tamanhão do Katakuri, hein? Gigantesco esse bagre. final, quando Katakuri tá caído no chão, Luffy tapa sua boca com o chapéu, sendo um sinal de respeito ao oponente, Papo reto. visto que Luffy sabe que a boca exposta causa dor a Katakuri. A outra dinâmica é a parte da Hora dos Donuts, onde Katakuri diz que ninguém que viu seu verdadeiro eu pode viver, levando a luta realmente a sério nesse momento, e perdendo a compostura pela primeira vez. Isso até faz com que o personagem seja ferido pela primeira vez. Sim. O momento, além de mostrar Bom momento. Cara, essa luta é muito boa, desculpa. Essa luta é muito legal, mano. Essa luta é muito legal. como o personagem está abalado, também conecta bem a questão da perfeição. Katakuri estava dominando a luta, era o guerreiro perfeito, mas o seu eu interior, relaxado, despreocupado e carinhoso, tem falhas, e logo ele é acertado, não só fisicamente, O Katakuri é um humano alto ou é da tribo da perna longa? Cara, eu acho que ele é um humano alto, né? mas também emocionalmente, tanto por ficar inseguro, por ser rejeitado pela outra Essa luta é enrolada no mangá também. Mas eu acho que no anime é um pouco mais, né? Mas eu gosto muito da finalização da luta no anime, né? Muito bem animado. irmã, e também por repensar É o primeiro momento ali, tipo, que a luta inteira é full Sakuga no episódio. É um dos primeiros momentos que o anime de One Piece falou: olha, tamo chegando, hein? Que em um ano a gente viu vários episódios assim. sua filosofia de vida. E aí vamos pra terceira dinâmica relevante. A garota envenena o Luffy, e isso é percebido como uma humilhação, tanto pelo orgulho do Katakuri, quanto pelo respeito que ele adquiriu pelo Luffy durante a luta. Esse é o momento que o Oda termina Essa de cena fazer é a maneira. progressão do Katakuri. Ele abandona sua persona antiga, se perfura com a lança pra igualar a situação, é rejeitado pela irmã e não liga, pisando no seu cachecol, que escondia seu rosto, pra nos dizer simbolicamente como ele se sente agora. Essas três dinâmicas, além de servirem para necessidades momentâneas do capítulo, também nos dão um aprofundamento necessário pro Katakuri, mas talvez não suficiente. Vamos falar sobre isso a fundo já já. Quase bingo, hein? Eu acho que a gente vai bingar, hein? Eu acho que a gente vai bingar nessa, hein? Eu falei que ele ia falar que o Katakuri não foi tão bem aproveitado. Basicamente, o personagem foi inteiramente construído nessa luta, e ela foi uma progressão de suas emoções. Foi uma forma inteligente do Oda de deixar essa luta mais interessante pro leitor, visto que estamos em uma posição esquisita narrativamente. Katakuri não é o vilão do arco, não tem envolvimento com o público, não é o responsável pelas coisas ruins que estão acontecendo. Ele é só um dos filhos da Big Mom, e mal apareceu na história até esse ponto. Então, era necessário que o autor criasse interesse por essa luta de alguma forma. É verdade, isso é verdade. O que é muito legal, né? A forma como o Oda conseguiu construir ele. Só que o Oda também ele é safadinho, né? A partir do momento que o Oda apresentou o Katakuri como uma recompensa de 1 bilhão e com um design tão badass, o fã, ele já se interessa, assim. Então não precisou de muito pro Katakuri já ficar ali, ó, no foco da galera, né? O pessoal teorizou muito que o Sanji ia enfrentar ele, porque ele tacou a Jujuba no Sanji, o Sanji desviou e xaxaxá, mas aí no final, né, acabou enfrentando o Luffy. E aqui ele seguiu um dos temas principais do Luffy, liberdade ou libertação.
Mas ao invés de aplicar isso a um povo, ele aplicou a um indivíduo. É engraçado que o Luffy meio que não faz muita coisa na luta. Ele toma umas porradas, acerta algumas coisas e no máximo fala de ser rei dos piratas e derrotar a Big Mom. Então, de verdade, ele nem tem tanto destaque narrativamente assim. Mas aí é que tá. Durante todo o confronto, o Katakuri estava lutando contra si mesmo. E essas 3 dinâmicas demonstram bem isso. Essa luta, na verdade, se a gente for olhar pra um parâmetro geral, é mais pro Luffy mesmo evoluir o haki de observação dele, né? Porque o Luffy, ele evolui aí o haki de observação dele, em um ano ele evolui o haki de armamento e o haki, né, ele evolui nessa luta, o haki de observação. Na primeira metade de um ano, ele evolui o haki de armamento dele, o Ryo, e em Onigashima, ele evolui o haki do rei, né? Então ele tem 3 momentos ali pra poder evoluir os hakis dele, né? É uma escada, né? Uma escalada ali. Elas são os pontos relevantes da luta, e nenhuma delas tem relação ao Luffy como ponto principal, e sim o Katakuri. Elas servem pra desenvolver mais ainda ele. E são os pontos que realmente importam da luta. Brulé fala das mentiras da vida do Katakuri. Essa parte é a ilusão. Então, na hora do lanche, seu verdadeiro eu é revelado, e ele é literalmente desmascarado, visto que inclusive tá sem o cachecol. Essa é a parte da quebra. Por fim, após a trapaça da outra irmã, ele a confronta e precisa lidar com seu medo de rejeição, de ser imperfeito, de não ser o suficiente. E aí parte para lutar contra o Luffy como um igual. Essa é a parte da aceitação. Durante a luta, esses são os momentos mais relevantes, que mostram bem onde está o núcleo emocional do conflito. Está no interior do antagonista, e não na luta contra o protagonista. E a forma que esse... Belas mensagens, tá? Belas palavras aí do Narras, tá? Ele entendeu completamente a ideia ali. É isso mesmo, pô. E eu gosto como ele consegue passar isso de uma maneira bem clara, né? Pra gente que tá assistindo o vídeo. Esses elementos são distribuídos durante a luta, criam uma narrativa constante que vai evoluindo e gerando mais valor ao leitor. Atingiu o tom. Não só em relação ao momento em si, mas também se conectando aos principais temas da história, como família e laços sanguíneos. E já discutimos todos esses temas nos vídeos analisando Whole Cake, então não vou comentar aqui. O real embate que estava sendo travado era o de ideias, mostrar seu verdadeiro eu ao mundo ou criar uma máscara. Cara, mas assim, na minha visão, eu acho que todo grande embate de Battle Shonen é um embate de ideias também, né? Mas de uma maneira direta, né? De uma maneira, de fato, física, né? Porque geralmente quem ganha a luta, a ideia da pessoa sobressai, né? Ela fica acima, né? É só você pegar e ver qualquer protagonista de anime shounen lutando contra algum vilão. O vilão geralmente tem alguma ideia torpe e o protagonista tem uma ideia contrária. E aí o protagonista vai lá, derrota e mostra que a ideia dele é melhor, entende? Isso aí, que a gente já falou várias vezes aqui, vem lá de Ashita no Joe, né? É uma herança de Ashita no Joe, né? Que começa ali no boxe, né? Cada personagem tem uma ideia, uma visão de vida, uma vivência, eles se enfrentam e isso com o tempo vai evoluindo, né? Com o passar das décadas, né? Até chegar onde chegamos hoje. E Katakuri sabia a resposta, por mais que ele não quisesse a revelar. É por isso que ele perde pra si mesmo. Por isso que ele aceita deixar o Luffy vencer no combate físico. Mas vamos entrar a fundo nesse tema dele deixar ou não no final do vídeo. Todos esses elementos misturados são muito valiosos e interessantes. Eles carregam técnicas de empatia, temáticas do arco, conexões emocionais, progressão de personagem, gerando um todo motivo novo pra nós nos importarmos com a luta. E isso era uma tarefa difícil, visto que a outra perspectiva era a fuga e conflito com a Big Mom. Mudar bruscamente o foco para um personagem sem contato nenhum com o leitor é arriscado, e exigiu que o Oda fizesse uma luta muito mais simbólica, progressiva e interna, do que uma luta externa, como foi a luta contra o do Flamengo, por exemplo. Se fosse só uma luta difícil contra um capitão qualquer, eu garanto a vocês que ela seria vista como uma baita enrolação, mesmo que tivesse revelação de poderes e tal. Talvez alguns leitores não gostem muito dessa luta ou do oponente justamente por ter sido tudo construído em cima da hora, e não termos tido tempo suficiente com o personagem. Eu acho, eu de coração, tá? Eu nunca vi alguém não gostar do Katakuri ou não gostar dessa luta. Todo mundo que eu vi, né, na internet, canal de YouTube, né, vídeos, né, review, as pessoas, elas gostam do Katakuri e gostam da luta, né? Eu, de fato, fiquei surpreso até.
Que o Oda mandou bem na hora de introduzir tanta coisa em tão pouco tempo, isso é óbvio. Mas é inegável que se o personagem tivesse tido mais tempo de tela durante o arco, seria melhor ainda. Felizmente, o que foi apresentado tem profundidade, e essa conexão constante, seja de elementos importantes ou funcionais, é uma das características mais incríveis de One Piece. Pessoalmente, um toque sutil, mas que me agradou muito, é quando a Brulé conta as mentiras do Katakuri, mas ela era exatamente quem mais sabia da verdade. Tanto é que é ela que vai cuidar dele após a derrota. Então a rápida interação deles, dela protegendo a identidade falsa dele, e dele sem jeito pedindo pra ela parar com isso, ganha muito mais valor e faz os personagens parecerem pessoas reais. Foi o poder dela, o poder dos espelhos, que permitiu que Katakuri lutasse contra Luffy, que é uma manifestação de um possível reflexo seu, mas que também permitiu o personagem lutar contra ele mesmo e contra seus medos internos. Papo reto. Uma outra interação que eu gostaria muito de ver Poético, né? O Narras, como fã de Bleach, ele tá trazendo poesia, né, pro vídeo. é você clicar no like e se inscrever no canal. Assim você me incentiva a fazer mais vídeos de análises narrativas como esse aqui, e recebe todo o conteúdo de One Piece assim que eles saírem. Até agora, eu elogiei bem essa luta, e ainda tenho outros elogios guardados, mas Quando ele puxa o mais, é porque a pica vai entrar. nem tudo é perfeito. Aqui é um bom momento pra vermos porque alguém pode não gostar da luta, mesmo sendo uma parte tão amada por vários fãs. Uma das coisas que mais me frustrou nela é como ela é constantemente cortada. Sim, ela é picotada. Pra vocês terem uma noção, É foda, né? Eu também me incomodo com isso. Mas é uma luta que dura 12 horas, né? É uma luta que dura muitas e muitas e muitas horas, né? Então acho que o Oda ele quis criar essa sensação que o tempo tá passando e tal. Mas eu entendo, eu entendo. É algo que me incomoda também, muita coisa em One Piece, essa ficar picotando as coisas. talvez ela tenha sido a luta de One Piece que o Oda mais arriscou em focar em coreografia. Temos uns painéis verdade. legais, indicações de movimento e tal. Claro, como o próprio Oda falou, essa não é a praia dele, e ainda tá muito atrás de vários outros mangás que tem foco nesse combate coreográfico. Mas isso não é um problema em si, visto que One Piece sempre foi absurdamente bom na carga emocional das lutas. Então aqui foi meio que uma inversão. Começou com menos carga emocional e mais coreografia, e foi evoluindo durante os 18 capítulos que esse embate acontece. Só que eu senti que não pude aproveitar bem a luta, pois durante esses 18 capítulos, ela é interrompida 11 vezes. E tô considerando só as trocas de perspectiva mesmo, e não pequenos cortes que vão e voltam. Ou seja, temos 11 mudanças de assunto durante a luta. 18 capítulos é contando quando a luta acaba com o Luffy saindo de lá. Ainda tem mais se você contar a Brulé cuidando do Katakuri, e também temos mais cortes. Isso acabou prejudicando até as cenas fora da luta, pois o Oda preparava algo legal no combate e aí jogava minha atenção pra algo muito menos interessante. Fora que muitas vezes a quadrinização ou distribuição de balões de fala tava daquele jeito clássico do Oda após time skip, deixando tudo muito cansativo de ler. Sensação que acabava sendo piorada porque eu queria ler mais da luta em si, e não de outras partes que estavam basicamente só enrolando o roteiro. Junta tudo isso aí, e um leitor pode ficar bem descontente com a forma que a luta foi administrada, e acabar não curtindo, mesmo que ela tenha vários pontos. Eu acho que no ritmo semanal eu até concordo. Realmente é problemático. Mas eu acho que se a pessoa ela lê numa lapada só, eu não sei se o estrago é tão grande. Eu lembro que semanalmente, realmente, tinha alguns momentos que tu ficava, porra, caralho, não chega logo no ápice essa luta, né? Mas o One Piece sempre foi assim nesse ponto, né? E é uma reclamação justa. Mas eu acho que lendo, tipo, numa lapada só, eu não vejo... Eu, pessoalmente, eu não vejo um grande problema. Mas eu entendo, assim, é realmente chato o Oda ficar picotando as coisas. Positivos. Normalmente, quanto maior a variação na opinião do público em relação ao momento da história, maior é a chance das técnicas narrativas não terem sido bem implementadas. Isso rola porque essas técnicas são meio que a cola, que fixa todos os outros elementos de uma leitura fluida e interessante, mas elas não são absolutas e nem determinam se você vai gostar ou não de algo. Afinal, curtir uma história em quase nada tem a ver com a sua qualidade técnica. Temos nosso gosto pessoal, interesse, sensibilidade para certos temas, o momento da vida que estamos e por aí vai. Também tem o fato de que bons escritores fazem uma teia de técnicas narrativas enorme, então se quebram alguma regra, eles usam várias outras para manter a qualidade do momento. Quando você ver algo e achar que é muito bom, só que acha também que tá quebrando alguma regra, é possível que exista todo um ecossistema por trás para fazer aquela cena incrível. Só que se você faz uma história sem a base das regras da escrita, a reação do público vai virar um cassino. Cada um vai reagir puramente de acordo com seu gosto pessoal, e aí vira uma bagunça.
Por isso que escritores usam essas técnicas, para reduzir a chance do gosto pessoal ser tudo que importa, e aumentar a chance de fazer alguém curtir a história. E já vimos como Oda usa elas muito bem, inclusive elas funcionaram em mim. Tema de pirata nunca me interessou, nem várias outras características do Oda, mas a escrita dele é boa demais, e não tem como eu não estudar isso, seria um pecado. E eu acabei me envolvendo emocionalmente em vários momentos da história, por exemplo, o passado da Robin. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vou... Porque tu tem que passar a mão na cabeça, né? Antes de dar um tiro, né, ô Narras? É isso, né? Ele tá fazendo carinho antes de dar a porrada. criticar uma parada que muitos fãs de One Piece tratam com sensibilidade. Ih, lá vem. Então eu tô lembrando pra vocês que esse vídeo não é uma crítica ao seu gosto pessoal, nem uma determinação pura e absoluta da qualidade da escrita do Oda. Lá e sim um vem. estudo de possíveis elementos que podem fazer com que o leitor faça cara feia e pare de aproveitar a história naquele momento. Basicamente, estamos vendo a execução do mundo real e comparando com as possíveis alternativas do mundo ideal, para aprendermos como os mestres lidam com situações de aperto. Tá então, bom. vou te contar. Ai, ai, ai. Será que vão bingar? Algo que sempre me incomoda em One Piece Bingo! E vai pra cima deles, Mitch. Oh, um bingo já. Já binga aí. Um de cinco. é como o Oda tira soluções importantes pro Luffy subitamente. Gear Second, Gear Fourth e agora o Snake Man. Eu achei a forma absurdamente irada, mas cara, meter uns flashbacks no meio da luta pra justificar o Luffy aprendendo Haki da observação e dar uma nova transformação pra ele foi muito forçado da perspectiva da escrita. Tivemos quase 300 capítulos... Não, assim, que o Luffy aprendeu Haki de observação a gente já sabia, né? Mas de fato, o Oda, ele não mostrou o treinamento dos chapéus de palha pra quando ele precisasse tirar um coelho da cartola, ele botasse um flashbackzinho, como se o personagem tivesse treinado aquilo e ele poder usar a habilidade pra poder solucionar o problema. Isso é óbvio, isso é claro, sempre foi claro. Mas Haki de observação o Luffy treinou. Isso a gente já sabia, né? Então, nesse caso aí, né? pro Oda trabalhar pequenos momentos para fazer alusões a aprendizados do Luffy, preparar surpresas A gente vê esse treinamento, na verdade. Esse treinamento do Luffy com Haki de observação, a gente vê há capítulos atrás. O Luffy, ele tá relembrando isso. pro futuro e preparar o Ou eu tô doido? Porque eu lembro que na época que o Luffy vai treinar com o Rayleigh, lá no mangá, lá no capítulo 600, 500, por aí, é mostrado o Rayleigh com pauzinho, com todo respeito, treinando Haki de observação e tal, com o Luffy e tal. Aí eu lembro que ele relembra desse momento e tal, babá, bebê. o terreno para que durante a luta contra o Katakuri, o Luffy pudesse recuperar essas memórias e refinar o hack da observação nesse ponto. Isso sempre me incomoda porque constantemente temos muita enrolação devido à necessidade do autor de administrar Aí tu tá viajando? Não, não, eu tô falando sério. Quando o Luffy começa a treinar com o Rayleigh, tem uns 2 capítulos do Rayleigh treinando o Haki do Luffy. E aí mostra o... Não é à toa que é aquele momento que o Rayleigh usa o Haki no elefante, mano. O Luffy, ele relembra desse momento. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. É um elefante, o Rayleigh... Aí o Rayleigh fala, Luffy, bate em mim. Aí ele fica tchu, 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 tchu. Tem uma parada dessa no mangá. milhão de coisas ao mesmo tempo. Esse pesadelo de gestão de informações exige que ele sacrifique coisas, e as duas opções mais comuns do Oda são ritmo e curiosidade. O Snake Man é um retcon? Não sei se é um retcon, não. Eu acho que é só algo que o Oda quis criar ali na hora e foi. Não ironicamente. Curiosamente, a apresentação de golpes, duas coisas que eu pessoalmente me importo. E aqui eu não tô falando pra vermos o treino inteiro nem nada, mas sim de criar uma gradação de acontecimentos durante o arco que comecem a aludir a uma carta na manga. O exemplo positivo que eu sempre dou é o Gear Third, que foi preparado muito bem. Temos uma dica que essa técnica existe contra o Blueno. É que assim, é engraçado, porque o pessoal já teorizava um Snakeman, porque lá em Dressrosa, quando o Luffy usa o Gear Fourth, ele usa o braço dele, pim, 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 e ele fala, Piton, ele fica falando o nome de cobra, né? Piton, faz isso, faz aquilo. Aí o pessoal falou, nossa, o Luffy, Snakeman, bababá, bababá. Mas assim, era só uma teoria de fã na época, tá ligado? Aí depois, em Holy Cake, veio o Snakeman. Aí o pessoal falou, caralho, papapá. Porque o Luffy, ele usa esse golpe do Snakeman lá em Dressrosa, contra o Doflamingo. Ele fala, pega ele, Piton! Vai tu, 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 tu. O Tankman foi algo que ele criou na hora ali, né? Tipo, ele comeu, ficou goidão e falou, Tankman, pum.
A grande verdade é que o Gear 4, eu acho que tanto o Tankman quanto o Snakeman são formas que ele criou na hora, tá ligado? Tipo assim, formas que ele adaptou ali na hora e criou. Eu não acho que era algo que ele já tinha. Sei lá, eu tenho esse sentimento. Depois ele a usa, mas não vemos, pra então usar no loot e virar o jogo. Só pra deixar claro também, não tô falando de fazer sentido pra história porque, ele viu uma pessoa e tal coisa, ou ele passou sei lá quantos anos treinando com o Rayleigh, óbvio que ele ia ter técnicas novas. Nem tô falando também de fazer sentido biológico, que o coração e sei que e tal. É porque o Snakeman não muda muita coisa pro Gear 4. É o Gear 4 ainda, é as mesmas técnicas. O Luffy já usava o com o Gear 4. Só que ele passa a priorizar mais a agilidade do que a força, né? Então ele bota mais haki, mais força nos braços do que no corpo inteiro, né? Eu tô analisando puramente como aquilo é escrito em relação às técnicas que consideramos aqui. Isso não tem nada a ver com você gostar ou não. E não adianta passar pano pro Oda falando que tá ok, que isso e aquilo. Porque quando essa mesma coisa acontece em vários outros animes e histórias... Caralho, mano, em vez do Narras criticar logo o que ele quer criticar, ele fica muito tempo. A galera desce o pau. Provavelmente você tolera aqui porque você tá investido na história. E tudo bem, não tem problema. Cada um liga pra uma coisa diferente. Mas não dá pra entortar a regra pra falar que o One Piece não tem problema o Oda fazer isso, mas outro autor se fizer aí vira uma merda completa. Esse é um problema recorrente em One Piece, que sinceramente vai ser ignorado por muitas pessoas, tanto porque a pessoa gosta e deixa passar, ou porque ela se acostumou com essa característica negativa da escrita do Oda. Mas outros não vão curtir, vão achar forçado ou uma trapaça, e isso também é 100% válido. E isso acontece pelo que falamos antes, como não é um elemento devidamente preparado, acaba dependendo mais do gosto pessoal de cada leitor. Fora que a apresentação do Gear 4 e do Snakeman são muito parecidas, então senti que o Oda estava usando o mesmo truque duas vezes. No capítulo 783, o Luffy termina o capítulo falando Gear 4, igualzinho o que rola aqui, com ele falando Snakeman. No vídeo de Dressrosa, eu analisei a fundo as características do Gear 4, e vimos como o próprio Oda sabe que a apresentação foi súbita demais. Por isso ele primeiro faz o Luffy perder com a técnica, para então, após outros momentos de tensão, ele conseguir usar novamente e vencer. Fora que no capítulo que de fato vemos a nova forma, o início dele traz toda uma preparação e introdução até de fato se revelar do novo visual, de maneira mais interessante e gradativa. Com o Snakeman não tem nada disso. Acaba um capítulo com ele falando o nome e na primeira página do próximo já rola a forma na pose. Sem aquela preparação legal pro hype explodir, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção e que talvez explique essa situação estranha é o tamanho do capítulo, 16 páginas. E foi só uma trocação de socos sem aquelas ótimas técnicas emocionais e de escrita que o Esse capítulo é bom pra caralho, hein? Puta que o pariu. É uma porradaria desenfreada. Oda usa normalmente. É tudo muito seco. Talvez fosse um momento difícil pro autor, por problemas de saúde ou algo assim. E antes que você venha falar, narrador, só ter porrada é muito bom também. Isso é muito bom. Bom pra caralho. É uma ilusão. Todas boas porradas que você já viu por aí, mesmo aquelas que não tem diálogo nenhum, tem uma construção narrativa. Pô, mas aí que tá, mano. Tu mesmo falou, tá? Que a gente ficou 18 capítulos vendo várias picotadas da luta com uma construção narrativa ao redor do Katakuri, bababá, bebê. A gente já teve isso. Aquele é o clímax, é o final. É a porrada. É a porradaria seca, tá ligado? A gente ficou 18 capítulos vendo a construção narrativa, Katakuri, aprofundamento, bababá, bebê, bibi, poder, hack de observação, piroca, caralho, pá, brulê, Big Man, flapê. Aí chegou no capítulo final, porrada. Porrada, tá ligado? Soco na cara, irmão, é isso mesmo. Tanto na coreografia, quanto na cena, quanto no momento, quanto no capítulo, quanto em tudo. Eu sempre dou o exemplo de Dead Fantasy, que é uma animação em 3D que pegou a galera de Final Fantasy e Dead or Alive e botou pra cair na porrada, sem nenhuma palavra. Mas tem toda uma construção pra aquilo ser super interessante. Tudo feito... Sim, tem belas mulheres caindo dentro da coreografia. Nesse capítulo aqui, especificamente, meio que não tem nada disso. Pareceu, vamos botar umas pancadarias aqui e segue o jogo. Infelizmente, da forma que foi feito, removeu boa parte do meu hype e pareceu... É que, tipo, sei lá. É que todas as imagens que ele mostrou tem coreografia de combate. Tudo meio jogado de última hora em relação a esse final. Tipo, quem sabe no semanal tenha sido diferente, graças... Não sei, eu acho que eu provavelmente estou errado, né? Mas todas as imagens que ele colocou aqui tem coreografia. A interação com a comunidade. Mas isso não
Sem contar que no anime ficou muito melhor também, né? Mas no anime ficou muito foda. No anime ficou muito foda, mas aqui é só Faz mangá. parte da obra. Ou talvez tenha sido um capítulo duplo. Esse tipo de coisa é muito importante para quem curte o processo técnico da escrita, pois temos uma batalha constante pela atenção do leitor, ao mesmo tempo que tentamos refinar a história, de forma a gerar o máximo de valor possível para a história e para a experiência de leitura, com o mínimo de adição possível, deixando tudo com vários significados e funções. E sempre elogio essa característica do autor, Foda. então quando ele propositalmente sacrifica isso, dá uma dor no meu coração. Acaba que basicamente o valor do capítulo em si é ver os novos golpezinhos do Luffy e do Katakuri. Foi complicado, adorei a nova forma, mas não curti o capítulo em si. É possível que esses problemas tenham rolado pela necessidade de tanta coisa precisar ser apresentada durante a luta. Snakeman, passado do Katakuri, flashback do Luffy, haki da observação, desenvolvimento de personagem, etc. Por isso eu sinto que o Katakuri foi mal aproveitado. Não que não... E vai pra cima deles, Mitty. Ó, já estamos 3 de 5, hein? Katakuri mal aproveitado. Luffy Snakeman forçado. E o haki de observação também forçado. 3 de 5 já, hein? Qual que eram os outros dois? Eu não lembro mais. O poder do Katakuri e enrolado. Tamo 4 de 5. Tamo 4 de 5. O poder do Katakuri. Só falta a fruta. Só falta... não tenha nada dele na história. Como vimos aqui, e ainda vamos ver, tudo que foi colocado foi bem legal. Mas podia ter mais tempo, e precisava ter na real. E tempo não é igual quantidade de capítulos necessariamente, do que adianta um capítulo onde só um quadro fala sobre o assunto. Ou 18 capítulos com 11 mudanças de assunto, que impedem a situação de se desenvolver com calma. Então, além do quantitativo, existe uma característica qualitativa, e possivelmente um meio termo de compromisso. Se formos falar em grandes arquétipos, aí a paulada vai comer solta. Katakuri é um guardião do limiar, porque impede Luffy de passar para a próxima etapa da história. Ele também é uma sombra, pois representa todos os sentimentos reprimidos e negativos que pessoas que passam pelo mesmo caminho do Luffy podem ter, e acaba sendo um possível destino do protagonista se ele não se cuidar. E também, em menor escala, ele é um mentor cruel, forçando o protagonista a aprender o haki da observação avançado e superar o próprio G4. Tudo isso ocorrendo durante o abismo, que força a morte e ressurreição do personagem. O mundo dos espelhos, uma dimensão paralela esquisita que, se você olhar para suas paredes, ela vai olhar de volta para você. Onde o Luffy tem uma Que bonito isso que ele falou. de suas lutas mais difíceis, onde é derrotado fisicamente, mas por superar seu inimigo moralmente, quem cai é Katakuri, e Luffy se levanta. Cara, olha que sensacional. Deu até vontade de fazer um vídeo individual só pra ir a fundo nesses elementos arquetípicos de One Piece. E sei que tô devendo o vídeo do Luffy do Rei, eu vou fazer isso, calma. Luffy do Rei? Todo o simbolismo é sensacional, e esses símbolos existem pela coletividade da experiência humana e dos dramas que vivemos. Não são tecnicazinhas, e sim consolidações das sensações abstratas que todos nós sentimos. Tudo de incrível que o combate carrega, eu sou obrigado a dizer. Trocar mais desenvolvimento disso, que iria tornar o momento melhor ainda, por enrolações terríveis que o pós-time skip de One Piece tem, é decepcionante. Esse é o tipo de momento que iria se beneficiar muito de uma obra mensal, e a transformaria em não só uma das melhores lutas de One Piece, mas sim de todos os mangás. E não foi. Existem personagens que têm propostas que exigem mais tempo de tela, elementos emocionais, lutas, etc. Isso não significa que eles sejam melhores do que personagens mais simples, mas sim que precisam de mais tempo para serem bem executados. Perfeito. E olha tudo que falamos, vai dizer que não tem várias camadas para conversarmos. Tanto pelo que poderia ter, quanto pelo que foi, Katakuri tinha que ter tido mais desenvolvimento. O Oda fez milagre na hora de botar tanta coisa em alguém que mal apareceu, mas isso não remove os vários problemas de enrolação que o obrigaram a tomar essa decisão apertada. E ainda existem outros elementos menores que ressoam com todo o resto do arco, e dão aquele toque de atenção a detalhes que não são tão relevantes, mas que dão vida à obra. Um deles é o tema de esconder quem realmente somos. Katakuri faz isso, a Pudding também, até a irmã que finge ser fofa, mas é mau caráter, e também o Sanji, fingindo ser da Germa e não querer mais laços para afastar seus amigos dos problemas. Me aprofundei nesses temas nos vídeos de Whole Cake, mas elogiar o drip do Luffy, o Narrado não elogiou até agora, isso é verdade. Nossa, você foi gênio agora, hein? Legal ver como todos eles são constantes durante todo o arco. O tema de comida da ilha também acaba sendo usado constantemente de várias formas, até aqui, com o Luffy comendo a montanha de Moti e então quebrando a parede que escondia o Katakuri comendo rosquinhas.
Pode ser uma teoria da conspiração, mas o fato do Luffy vencer do Cracker comendo os biscoitos dele, pra mim já meio que faz uma preparação pra aceitação desse momento. No mínimo, acaba sempre utilizando elementos do arco e a interação dos personagens de forma muito eficiente, divertida e natural. Essas atitudes naturais dos personagens devem ser uma das coisas que os fãs mais devem amar. E eu também curto muito quando depois do arco todo mundo só relaxa O Brook tendo uma língua de osso, né? e vemos eles interagindo. E pra mim foi uma surpresa quando o Katakuri se perfura com seu tridente. Acho que esse deve ser o momento que boa parte dos leitores viraram fã dele. O Oda usa uma tacada de mestre aqui, gerando antipatia pela irmã e empatia pelo Katakuri, pois vemos tanto ele sendo honrado e justo, ou seja, O Oda aqui, ele foi misógino, né? Ele fez a gente odiar uma mulher pra poder vangloriar um homem, né? Abre o olho, hein? Ele tira o Oda, é suspeito. inimigo que podemos admirar, mas também ele escuta coisas terríveis da irmã, que mostra sua verdadeira face. Mas ele não aceita isso, e temos aquela frase bem legal: se vai rir dele, vai ter que rir de mim também. Isso gera aquela sensação de ver alguém lutando contra um mau caráter, e isso é sempre satisfatório. Ela ainda acaba desmaiando pelo haki do rei dos personagens, que termina de dar aquela sensação de bem feito. Esses exageros emocionais são essenciais para uma história, e o Oda mandou muito bem dentro das condições que já discutimos, É verdade. dando momentos bem claros, impactantes e relevantes pro E quando ele transformou ser mulher em uma doença, eu não vou falar sobre isso. desenvolvimento emocional do personagem e a sensação de envolvimento dos leitores. Agora, você gostar ou não do personagem ou da luta vai ser uma junção de vários fatores, e espero que as coisas ditas aqui no vídeo te ajudem a entender sua percepção sobre esse combate. Só que tem mais um elemento que pode influenciar muito na sua percepção, e que não falamos até agora, que é a questão do envolvimento do antagonista com a trama. Como falamos, Katakuri vs Luffy é sobre o interno dele, e não o externo. Já do Flamengo é externo, e chama muita atenção. Ele machuca diretamente personagens que nos importamos, então nós acabamos ficando muito ligados a ele, querendo ver aquele socão clássico do Luffy. Do Flamengo é um dos melhores vilões de One Piece, né? Ele é foda, mano. Aqui não temos isso, a luta entrega outros sabores, por assim dizer, e isso não é melhor nem pior, apenas diferente. E dependendo do seu gosto, vai ser uma baita influência na sua opinião. Mas existe um ponto que gera muita discussão ainda, que é: Katakuri deixou o Luffy ganhar? Será, mano? Antes de responder isso, eu quero saber a sua opinião nos comentários. O que você achou quando leu? Ou pelo menos escreve aí: luta equilibrada, Luffy apanhava e Katakuri batia, pra eu saber que você chegou até aqui. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal, assim você dá aquela motivada pra continuar trazendo esses vídeos mais complexos que dão muito trabalho de fazer. E uma galera viu esse vídeo antecipadamente, se você quiser ver os próximos antecipadamente também e ter vários outros benefícios como lives exclusivas, é só me apoiar, vou deixar os links aí embaixo. Vamos lá, existem duas formas Será que o Katakuri volta na Cross Guild? O Katakuri, ele vai tentar salvar a irmã dele, né, irmão? de observar a situação. Existe a forma explícita e a implícita. A explícita só leva em consideração coisas óbvias, como falas e momentos bem determinados, enquanto a implícita se importa com o contexto, o sentimento interior dos personagens e tudo mais. Por isso vou dar duas respostas. Começando pelo explícito, temos o Katakuri enfiando a lança nele mesmo. Eu acho que isso já ajuda muito a gente perceber como ele estava em vantagem durante a luta toda. E foi aí que ele realmente sentiu o peso dos machucados. Na minha visão, se o Luffy não tivesse sido sabotado e ele não tivesse feito isso, no quesito puramente de combate, ignorando todo o resto, pra mim o Katakuri teria vencido. Mas uma luta não é só uma comparação de atributos numéricos. E a solução pra esse dilema talvez esteja na parte final da luta. O Katakuri deixou o Luffy ganhar. Na conversa de Luffy e Katakuri e depois Katakuri e Brulé. Ambos estão caídos, mas Katakuri se levanta, pergunta pro Luffy se ele voltaria pra derrotar Big Mom e depois de escutar a resposta, cai no chão. Interessante isso aí. E depois quando a Brulé chega, as coisas ficam um pouco mais complicadas porque algumas traduções diferentes mudam o significado. Nessa cena aqui, temos algumas traduções em inglês que dão a entender que o Katakuri se entregou, mas chamei o tradutor oficial de One Piece em português, o Roberto Rodrigues, para me ajudar aqui, e a frase correta seria algo como: "Você estava de barriga para baixo, não é? Por que mudou para ficar de costas pro chão?", indicando que o Katakuri conscientemente decidiu mudar sua posição e encostar suas costas no chão, como um sinal de que ele tinha admitido a derrota. A tradução oficial em inglês, em português e a tradução da OPEX estão corretas, mas cuidado onde você lê. Decidi ir nisso a fundo, pois existe um... Não entendi. Se a tradução da OPEX, a tradução em inglês e a tradução oficial em inglês estão corretas, por que teve que traduzir? Por que teve que chamar um tradutor pra traduzir? Calma aí, não tô entendendo. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi A errado. tradução da OPEX estão corretas, mas cuidado. A tradução oficial em inglês, em português e a tradução da OPEX estão corretas. Pra garantir?
Entendi. Mas cuidado onde você lê. Decidi ir nisso a fundo, pois existe um vídeo que diz provar que o Katakuri admite que deixou o Luffy ganhar, mas simplesmente manipula tudo, cortando partes do episódio e inserindo legendas falsas. Olha a diferença. Pode conferir no anime, episódio 877, minuto 14:30 até 17:55. Mas não era só um mangá? O diálogo do anime é igualzinho do mangá. Até pedi pro Roberto confirmar pra mim a sonoridade das coisas, e realmente colocaram cortes falsos e legendas falsas no vídeo do YouTube, o que é bem bizarro pra falar a verdade. Enfim, valeu mano pela ajuda. Então assim, considerando que os dois estão muito machucados pela lança e tal, e que eles teoricamente estariam no mesmo nível, a única coisa explícita que temos sobre o Katakuri dar a vitória ao Luffy é ele estar de bruços, ficar de pé e então cair de costas. Só que ainda assim pode ficar muito raso, e sinceramente, só levar em consideração o que é explícito de uma obra é meio que descartar a maior parte dela. Mas só com isso eu também acho que sim, o Katakuri meio que deixou o Luffy vencer. Mas vamos ver se essa opinião é apoiada implicitamente. Tudo que falamos no vídeo acaba sendo base pra esse tipo de coisa. Percebe que, fisicamente, o Katakuri é superior ao Luffy. Ele até para de bater no Luffy caído e pede pra ele se levantar e se superar. E no final da luta, ao invés de dar um golpe de misericórdia, decide cair de costas. Ele teve vários momentos que ele poderia exercer a força dele e a superioridade dele no Luffy, mas ele decidiu não fazer isso. Assim ele acaba dando várias chances pro Luffy. Se o Katakuri quisesse, ele continuava de barriga pra baixo, o que iria mudar toda a simbologia da coisa. Mas ao fazer isso conscientemente, ele entrega a vitória após escutar que o Luffy iria voltar pra derrotar Big Mom, que é um ponto interessante. O que ele queria dizer com isso? Ele queria que o reinado de terror da mãe acabasse? Ele queria que o Luffy voltasse pra eles lutarem de novo? Minha interpretação é que ele está preso nessa relação abusiva, que é um dos temas do arco, e que a única forma de sair dela é quando sua mãe for derrotada. Então, naquele ponto, ele parece pensar, esse cara pode mudar o futuro, e por isso ele decide se retirar da luta. Mas é literalmente isso, né, que tá no mangá. Mas o conflito real não estava no plano físico, na trocação de soco, e sim no que ambos personagens representavam um pro outro, e como Katakuri se sentia de verdade. Um Katakuri literalmente... Como Katakuri perdeu moralmente e psicologicamente, ele perdeu a vontade de lutar, pois ele não estava lutando pelo que acreditava, era só uma tarefa qualquer, enquanto Luffy lutava por ideais, para proteger seus companheiros. Então, afinal, Katakuri deixou ou não o Luffy ganhar? Pra mim, Katakuri superava o Luffy fisicamente, poderia ganhar quando quisesse, ainda mais se não tivesse dado várias chances. Mas a luta não é só uma comparação de valores numéricos pra indicar força ou habilidade, como comentamos antes. Por isso que Power Scaling é burro. Por isso, ao perder a vontade de lutar e ver que o Luffy é uma força positiva e genuína, Katakuri se retira da luta, dando a vitória ao rival. Katakuri venceu no físico, mas perdeu na convicção, adquirindo uma nova perspectiva no processo e possivelmente se melhorando como pessoa. Mesmo com tudo isso, eu entendo quem pode não concordar com essa perspectiva, ou achar que o final da luta é fraco. Como falei, eu também acho que o capítulo final da luta é bem zoado. Se essa parte do combate fosse maior e desenvolvesse melhor alguns aspectos, creio que não teríamos a necessidade para uma discussão tão conflituosa quanto essa. E talvez vocês tenham percebido que eu não entrei em um assunto específico aqui, que é o Power Scaling. E nem vou entrar, porque isso não é minha praia, e em One Piece é uma bagunça maior ainda. Perfeito. Katakuri tem um corpo de mote e transforma o chão em mote também? Sei lá, nem ligo, prefiro manter minha saúde mental. Caralho, eu pinguei no finalzinho, mané! Caralho, Mano, pô, esse foi o bingo mais histórico, tá? 5 de 5, pô. 5 de 5, caralho. Vamos, ele vai pra cima dele, Schmidt. Ué, ele transforma o chão em mote porque ele despertou a Akuma no Mi dele, né? Igual o do Flamengo transforma as coisas em fios, igual o Luffy transforma as coisas em borracha, igual... Tem mais? Não lembro se tem mais despertado. É isso, né? Boa sorte pros fãs tentando estruturar a bagunça desorganizada que os Power Systems de One Piece são. Espero que tenham gostado do vídeo e se não... Mas não é desorganizado, né? Tipo, é o despertar da fruta, né? É dito que ele tem a fruta despertada, né? Não viram a análise de Whole Cake, vou deixar aqui na descrição. Falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Ótimo vídeo do meu querido Narras, tá? Eu adorei e adorei. Bom demais, bom demais, bom demais. O Lute transforma as coisas em leopardo? Ai, como você é bobinho. Você é muito bobinho, cara. Ai, como você é bobinho. Ai, não. Bobinho. Bobinho. Ai, como é bobinho. Ah, como é que é bobinho. Eu não penso em Power Scaling.
Quando se trata de One Piece? É porque o Lute, ele tem uma Akuma no Mi Paramécia, né? Daí, de fato. Ai, mas o Luffy... O Luffy, ele também transforma. E é Zoan. Porque o Luffy tem uma Akuma no Mi mítica. Ele tem uma transformação nova, igual todo Zoan, e consegue alterar as coisas ao redor. Que nem o Marco, que tem uma Akuma no Mi mítica, que ele tem as 3 propriedades das 3 Akumas no Mi. Zoan, Logia, Paramécia. O Kid vira o Magneto. O Kid, ele consegue transformar as coisas em imã. Da mesma forma que o Luffy transforma as coisas em borracha. Mas e o Lau? O Lau transforma as pessoas em mesas de cirurgia, né? Em zonas de cirurgia, né? Ao invés de o ambiente, ele transforma a pessoa. Ele transforma a espada. São coisas específicas. Tendo que explicar pra vocês, né? O básico, né? Já que vocês não entendem de One Piece, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, né? Eu tento. Bom vídeo! Adorei, adorei, adorei.